E tudo pronto então para recebermos aqui, neste palco, e falarem sobre as similaridades dos riscos na segurança da aviação e na segurança da informação, o que isso tem em comum para todas as empresas e com o que você faz no seu trabalho. Dois convidados, o Fernando Nicolau, que é CEO da Audit Safe, e o Nicola Di Donato, que é comandante e piloto de linhas aéreas. Então, por favor, venham ao palco, sob o nosso aplauso, por favor. Podem aplaudir os nossos convidados. Muito obrigado. Bem-vindos. Olá. Muito obrigado. Vai lá para lá? Vamos lá. Boa tarde, todos me ouvem? Tranquilo? Boa tarde. Eu queria agradecer a todos, né, a presença aqui na nossa apresentação. Alguns aqui eu conheço, né, já fui muito bem apresentado pelo Ângelo também. Deixa eu dar uma utilizada aqui no pointer, né? Testar, beleza. Bom, o Ângelo já nos apresentou, né? Então eu sou o Fernando, sou o sócio aqui, diretor da Audit Safe. E o Nicola, aqui, o nosso comandante, né? Ele vai comandar uma grande parte importante aqui da nossa apresentação. O que eu queria comentar um pouquinho aqui com vocês é sobre a ideia, né, desse assunto que eu trouxe para a gente discutir um pouquinho, né? O Nicola, né, eu já o conheço há algum tempo. E ele, piloto, né, de Boeing, né, das companhias aéreas que todo mundo aqui, todos nós já conhecemos, a gente começou a falar de vários assuntos. Poxa, o que você faz? O que você se preocupa? E você, Fernando, o que você faz? Eu comecei a notar, assim, diversas similaridades, né, de alguns riscos que a gente tem em comum. Tem em comum porque é em comum, né, tanto a segurança da aviação, que é o que a gente se preocupa bastante, com segurança da informação. Aí somos todos nós, CSOs, né, das empresas que cuidamos da segurança da informação, né? Então, dentro desse contexto todo que eu vi nessas similaridades, o Nicola trouxe para mim uma série de vídeos assim interessantes. Ele vai comentar alguns deles aqui, vai falar quais foram os principais cenários de riscos que ele observou, que a gente alinhou nessa primeira parte da apresentação, e depois eu vou fazer um gancho, algumas amarrações com o que tem de importante para a gente, né? O que a gente extrai também de lições com relação à parte de aviação e segurança da informação. Aqui está o Nicola, ela está pousando, onde mesmo, Nicola? Em Guarulhos, né? Está fazendo um pouso lá no aeroporto de Guarulhos, tá? No sentido de Guarulhos para o centro de São Paulo. É isso. Vocês me ouvem? Estão me ouvindo direitinho? Tranquilo. Legal, obrigado. Bom, Nicola, posso deixar você seguir seu plano de voo aí? Pode, vamos. Então, assim, ó, esse primeiro vídeo, vou deixar o Nicola comentar agora. Pessoal, isso é um tempo real. Eu estava voando de Foz do Iguaçu para Congonhas, onde o tempo em Foz do Iguaçu estava ótimo e Congonhas também. Porém, nós temos um plano de voo autorizado e nessa condição, chegando em São Paulo, eu deixei o primeiro oficial fazer a etapa. Então, existe essa troca de etapa entre pilotos. Aqui nessa configuração, chove forte em São Paulo. Nessa hora que eu falei que nós iríamos arremeter, o que acontece? Eu ouvi um TAM falando que arremeteu. Se ele arremeteu, provavelmente nós iríamos arremeter também. Então você já tem que estar com o processo pronto, você tem que estar com alerta máximo do que você vai fazer na sua arremetida. Você já tem que achar que você terá um problema ou pode aparecer um problema, inclusive nos instrumentos que são informatizados também, via rádio. Tem informação de terra, rádio, avião, terra. Então, você tem que ficar muito esperto nessa hora, vocês vão ver a situação. O vermelho ali é uma chuva forte e não tem como escapar. Já que todo mundo estava pousando nos mínimos, onde todo mundo pode chegar até um teto mínimo, então nós prosseguimos para pouso. Olha como está o vidro nessa visibilidade, não tem nada como... Tá dando para ver alguma coisa? Não o tempo, a apresentação. Mas esse é o voo chamado voo cego. Então, quando vocês falam, o voo cego é seguro, muito mais seguro do que qualquer outro tipo de voo, tá? Só que a tecnologia embarcada numa aeronave é a mesma que todos os senhores de empresas e colocações no sistema da informatização
fase. Nós temos sala de crise, nós temos contingência. Então aqui eu estou filmando, porém agora tem um local que dá para colocar a máquina, ela fica estática no lugar lá. Isso é um Boeing 737-400. Né? Então a gente tinha vários tipos de Boeing nessa empresa. Então, os senhores podem observar que aí nós estamos prosseguindo pelo plano de voo. O que acontece aí? Nós vamos prosseguir até o mínimo. Caso não aviste nada, o que você vai fazer? Você vai efetuar a remetida, como a maioria já conhece. Que a aviação hoje já não está ficando um mito para todos. Está ficando muito mais... Apareceu. Muito mais... como se diz? Olha lá, mais sensível. Ó. Aqui é o Shopping Ibirapuera. Para vocês verem que eu estou passando acima do Shopping Ibirapuera uns 100 metros. Então isso daí não tem problema. A partir do momento que você visualiza aquelas luzes, quando eu visualizei as luzes, era a hora exata, cronometrada, que isso foi feito até por um coronel da Força Aérea, falou, deu exatamente no local certo para vocês arremeterem ou não. Quando eu visualizei a luz, eu falo para ele, porque ele não pode olhar para fora. Porque a partir do momento que ele olha para fora e vem para dentro, até a pupila dele voltar ao normal, isso daí faz com que gere qualquer coisa no pouso. O pouso foi bonito. Por quê? Eu deixei a confiabilidade e o gerenciamento de risco eu deixei nas minhas mãos, porém ele operando. Então foi um pouso perfeito, com chuva em Congonhas, como todo mundo fala, eu não gosto de Congonhas, por causa disso. Não. A tecnologia embarcada sendo gerenciada através do sistema de informação que nós temos na aeronave é a mesma dos senhores da empresa. Bem similar, né, Nicola? Muito similar. Nós temos vários módulos de computadores na aeronave. E tem alguns riscos e pontos de atenção nesse caso, né, Nicola? Também, né? A condição, eu vou olhar aqui, que para mim é até melhor, viu? Olha, o problema durante a aproximação já foi falado, né? As ferramentas, condições ambientais, né, meteorológicas. As ferramentas e sistemas de apoio contingenciados já foram durante a aproximação. Isso é uma coisa que você tem que estar com alerta máximo. Coisa que, às vezes, um funcionário ou um diretor ou qualquer pessoa que esteja no sistema da informação, se não tiver com o alerta ligado, no máximo, dependendo da situação, vai ocorrer um ataque cibernético, no caso. E boa comunicação, que teve terra, ar, terra, que você comentou também, né? Isso foi o que aconteceu. E o foco na segurança, né? De voo, que é o foco na segurança do sistema da informatização. Exatamente. Então, tudo a ver com o nosso cenário de hoje. Isso. Tem um outro vídeo aqui também que o Nicola trouxe, que é assim, um simulador de voo. Ele estava aí instruindo, né, algumas pessoas, né? Olha lá. Esse é um simulador de voo. Aí são 2 pilotos novos. Então, não entraram em companhia, estão fazendo um curso que é exigido pelas companhias, mas tem horas que eu dou inputs para eles que eles não estão fazendo porque não tiveram um estudo, às vezes, eles não se adequaram ao estudo real do que deveriam, não se aplicaram. Então, acho que não está dando para ouvir muito bem o áudio, mas eu fico explicando para eles. Vocês estão vendo aquela parte azul do lado esquerdo? Aqui, ó. Ali, ó. Ele está subindo com o avião assim, ó. Se fosse uma companhia aérea, vocês estariam olhando para o teto e sem saber o que está acontecendo. Então, existe o simulador sem estático, sem mexer, sem nada, para treinamento, como ensiná-los a manuseá-los de forma correta, entendeu? Para que um faça um serviço e o outro faça outro. Quando um está voando, faz uma coisa, quando o outro está voando, faz outra. Então é a mesma coisa. Quando um está fazendo um sistema de segurança numa área de uma placa ou coisa parecida, o outro vai fazer uma outra analogia. Então é isso que o básico do simulador. Treinamento. Isso traz segurança, evita os riscos de toda a nossa área, tanto para nós como para vocês, né? Porque os riscos são os mesmos. Depois que sofreu o risco e ter que correr atrás, sai muito mais
caro do que nós imaginávamos. Exatamente. Isso acontece muito. Então, o treinamento é um negócio fundamental para evitar riscos na nossa segurança. Exatamente. E também outros riscos aqui, pontos de atenção nesse cenário, né, Nicola? Aí no caso, o despreparo e a falta de treinamento desses dois pilotos, que eles poderiam ter estudado mais, eu, que estava dando essa instrução, tem hora que você tem que dar um input maior neles, porque senão eles não vão entender. E isso daí é muito necessário. Eu creio que 70% da população tem medo de voar, né? Eu não sei se alguém vai me perguntar os outros 30%, mas eu falo que os outros 30% também têm medo de voar. Depois de preparar essa palestra com você, eu perdi o medo. Isso eu tinha bastante também. Não, mas não precisa ter medo, é muito seguro, verdade. 35 anos de voo. Então eu acho que eu posso falar alguma coisinha com relação à segurança, mas que é totalmente ligada ao que o Fernando a gente faz. Aqui não é o vídeo, né, Nicola? É mais uma ilustração desse famoso dispositivo aqui, né, Nicola? Aqui nós temos um dispositivo chamado TCAS. No caso, ali vocês estão vendo que é o Traffic Collision Avoidance System. Nós temos 4 níveis de alertas. O que é aquilo lá? Vocês lembram do caso do Legacy que bateu no Gol? Esse equipamento está totalmente ligado no transponder. Se você desligar o transponder, você desliga o TCAS. Então, o que acontece? Nós estamos recebendo uma informação, seja ela via satélite ou não, do transponder, porque o transponder é diretamente ligado ao controle ou ao centro ou controle de tráfego aéreo ou à torre, ou o que seja. Quem tiver visualização radar vai ter um transponder mostrando a aeronave. Hoje tem isso até em aplicativos que os senhores podem ver naturalmente. Qualquer avião hoje moderno que sai com um transponder de modo de Serra 2, ele vai mostrar isso para vocês em tempo real. O que aconteceu? Desligou o transponder, perdeu isso. Mas se eu tiver isso daqui na aeronave e desligar meu transponder, eu consigo evitar uma colisão com uma aeronave. Estou sendo meio rápido porque nós estamos para curto. Então o que acontece? Eu consigo evitar uma colisão que nem... Quando eu tenho o losango branco ali, ele me fala, tem um tráfego aí que você tem que ficar de olho. O losango cheio tem várias vezes que aparece. E eles estão fora de alcance da aeronave. O amarelo já é perigo. Por quê? A aeronave está vindo em conflito com a sua. E quando acontece isso, como eu tive de Porto Alegre para São Paulo, e eu estava com 180 passageiros a bordo, e eu estava subindo para destino em Congonhas. Eu tive esse branco, eu teve o transparente, o branco, o amarelo. Quando chegou no amarelo, etapa aérea do copiloto também. Só que esse copiloto hoje é um comandante, e dos bons. Tá? Bom, não existe ótimo na aviação, como para mim em muitos lugares não tem. Né? Ótimo. Satisfatório para mim é o ideal. Então o que aconteceu? Quando nós recebemos o amarelo, o TCAS fala para você, increase descend, aumente sua descida, no nosso caso. Mas eu estava subindo. É aí que o piloto tem que entender e saber que ele tem que acreditar no equipamento. Assim como nós temos que acreditar no nosso sistema de informatização. Não, está me avisando isso, eu vou fazer isso. Porque muitos pilotos já bateram não acreditando no que o TCAS estava falando. Isso é um grande erro. Acreditar na tecnologia. E no treinamento que... Olha, eu insisto em falar em treinamento, risco, segurança, como vocês usam todos os dias. E eu tive que descer 5.000 pés. Para encurtar a nossa história, eu desci 5.000 pés, apareceu o quadrado vermelho e eu fiquei procurando o avião. E duas aeronaves, quando estão se convergindo, a velocidade soma-se. Então dava mais de 1.000 km por hora. O impacto nessa velocidade não sobra nada. Então eu virei um piloto de caça ali, procurando a aeronave. A partir do momento que apareceu o quadrado vermelho e apareceu a bola vermelha, que não está aí, inclusive, porque ela é de impacto, eu não olhei mais para dentro. Eu só chamava o controle e perguntava, controle Porto Alegre, confirme onde está essa aeronave. Porque eu tinha condições de manualmente desviar se eu visse ela. Não ouvi. Passou 1 milha, 2 milhas, não sabemos, mas o controle todinho ficou quieto. Então,
Nós temos que acreditar no sistema da informação, com a segurança, treinamento. Isso não pode se economizar, pessoal. Legal. O pessoal também não economiza na aviação. Um ou outro. Verdade. Tem loucos também por aí. Tá? Legal, Nicola. Aqui, por exemplo... Opa, desculpa. Vamos voltar. Uma coisa legal. Aqui, por exemplo, aqui é o radar. Esse é o radar, por exemplo, de São Paulo. Ó, todas essas letrinhas, tudo isso é aeronave. Se a gente perder isso, o controlador ele fica muito estressado. Por isso que ele cuida de partes. Se eu perder isso daqui, que é o caso, ele que está vendo essa tela, né? Eu teria a foto dele, inclusive, para não aparecer, né? Nossa. Desculpa, hein, Fernando? A gente vai ter que fazer o quê? Uma operação convencional, como era antigamente. Então, as aeronaves, quando chegar num ponto em São Paulo, vai fazer o quê? Pô, a aeronave vai atrasar meia hora, gente. Segurança, pessoal. Ele é obrigado a fazer uma operação convencional onde vão fazer camadas de 1000 pés cada aeronave e vão descendo e vai descendo e quem estiver chegando vai entrando no bolo. Mas chegou no teto máximo de uma aeronave, vai para o próximo ponto de espera. Então, a segurança e os riscos, volto a dizer, é totalmente ligado. Vocês podem voar tranquilo a partir de hoje, quem tem medo. Tá? E se me pegarem a bordo, só me peguem depois do voo, porque eu não posso abrir a porta. Legal, obrigado, Nicola. Já deu para notar aí, pela natureza das atividades que a gente desempenha no dia a dia, muitas similaridades com algumas coisas que eles foram, que o Nicola mesmo foi comentando aqui? Se não deu, eu vou comentar aqui, eu vou ligar fazer aqui a junção de alguns pontos, né, para a gente comentar. Quando ele trouxe aqui essa imagem, né, que ele estava pousando em Congonhas nesse vídeo, e aí, quer dizer, tem muitos vídeos, tá, gente? Quem quiser ver mais vídeo, quiser contratar o Nicola como piloto particular para dar palestra, fica à vontade. Tudo. Dá um pulinho no nosso stand ali para bater um papo, porque esse cara tem história a dizer chega. Boas histórias, exatamente. E divertidas. Poucas coisas e divertidas. Me trazer, que nem essa daí que eu contei de Porto Alegre, São Paulo, assustou um pouquinho. Mas tem boas histórias divertidas, né? E nesse caso, quando ele começou a me comentar um pouco desse assunto, eu fui trazendo para algumas coisas, assim, num primeiro momento, diretas ali do que a gente está falando. Ele falou de condições ambientais, naturais e meteorológicas. Eu pergunto, tem um programa de continuidade de negócio? Quando a gente fala de condições meteorológicas, segurança de perímetro, né? A gente lembra muito desse assunto aqui também, quando traz para o nosso negócio aqui de segurança da informação. Ferramentas e sistemas de apoio. Em caso de crise, quais ferramentas, quais processos a gente dispõe? Nós temos uma sala de crise. Tem, exatamente. Toda empresa tem. Num acidente. Ele me deu uma informação interessante, que eu também não sabia. Eu acho que poucos... Pode falar daquele perímetro da... Pode. Então, o que acontece? Tem um aeroporto, ele está aqui. No raio de 20, 30 quilômetros, né? Alguma coisa nesse sentido. Quando acontece um desastre, imediatamente monta-se uma sala de crise e esse raio de 20, 30 quilômetros, todos os hospitais, bombeiros, polícia, fica tudo mobilizado para atender esse cenário, essa situação que aconteceu. Eu só não sabia, uma coisa... E sai caro se for colocado por negligência do piloto, porque como eu participei de painéis e daqui também, fala assim, erro humano, muito erro humano. Por quê? Quer economizar no treinamento? Quer economizar em algum acessório de segurança? Pode pagar mais caro por isso. Exatamente. Quer dizer, eu vi isso, boa comunicação, ou seja, o treinamento. Todo mundo sabe o que tem que fazer, porque na hora do desespero, ou você está treinado para seguir aquilo sem pensar muito, ou vai dar zica. Desculpa a expressão. Vai dar problema, vai todo mundo ficar perdido. Não, faz isso daqui primeiro. Ele comentou lá no caso do TICAS, você recebe esse treinamento. Qual é o treinamento? Segue o aparelho, ponto. E tem muitos acidentes que ocorrem, por quê? Porque o cara não segue. Ele, não, eu acho que eu tenho que ir para cá. Já aconteceu isso, hein? Falhou no processo. Não acreditar e querer fazer uma curva para a direita e acertar o avião. Porque o TICAS só sobe e desce. E outra coisa aqui também que me chamou
muita atenção, né, quando ele falou de segurança de voo, a caso aqui de preservação da vida. Todas as certificações que a gente estuda em termos de segurança da informação, principalmente as de continuidade de negócios, primeira coisa que você aprende, deu um problema, está pegando fogo, você pega as fitas de backup debaixo do braço do servidor ou tira as pessoas de lá? Tira as pessoas, né? Então é a mesma coisa aqui, o foco é na preservação da vida, coisa que a gente trata no nosso dia a dia também. No caso do simulador de voo, outras coisas também foram aparecendo aqui para mim, né? Ele falou, ausência de controle e da situação do gerenciamento da cabine. O cara começou a subir ali parecendo um foguete, né? E dá estala, né? Stall. Ele perde a sustentação e cai, né? Se ele estiver muito alto, vocês só vão sentir uma roda, tipo uma como se diz? Uma queda brusca e vão sentir um frio na barriga. Porém, se ele estiver baixo, ele vai para o chão. Então, como ele está começando, ele tem que ter esse tipo de treinamento. Existe isso. Antes de um piloto chegar no avião de verdade, pessoal, tem muito treinamento, tá? Só que às vezes eles economizam mesmo. Eu posso falar. E ele sabe disso, que vocês também podem falar, né? Que tem economia nisso daí. Tem. Querem ver lucros. Quer dizer, cuidado com isso só. O que eu notei muito aqui, ó, tá vendo? Não seguiram os processos, os procedimentos norma. Todo mundo segue procedimento norma, né? Usuário, principalmente, né? A gente sabe como é o nosso dia a dia, fácil, né? Falta de atenção e foco, né? Quando ele comentou, é ausência da experiência e treino para gerenciar uma situação de crise. Ó, subiu, ó, apitou, o que você faz, não sei o que, tá lá. Então, tem coisas ali que não foram seguidas no processo. E o copiloto, preparado. No mesmo nível dele, não falou nada para ele. Falou, ó, olha teu climb, olha a tua atitude. Eu não quero falar muito tecnicamente para deixá-los bem informados. Então, quer dizer, os dois meio que se perderam. Exatamente. Treinamento. E por fim, aqui, eu vi que o piloto se tornou uma própria ameaça. Eu também já vi que pessoas, não digo nem o profissional de segurança, que também pode, mas tem um amigo meu que fala, olha, acho que a pior ameaça não é o próprio fraudador, é o usuário mal intencionado, às vezes é o usuário sem noção. O cara que é bonzinho, quer ajudar, tá fazendo, é negligência, o cara não sabe se está atuando de uma forma errada também. Tá aqui, ele mesmo vai virar uma grande ameaça para o voo ou para a nossa atividade, né? Quando ele trouxe aqui também a questão do TCAS, puxa, eu bati o olho nisso daqui, eu falei, nossa, meu dashboard de risco de segurança da informação, quem não tem isso? Né, em SOC, que você vê muito, até eu vou colocar umas fotos lá, né? Aí eu costumo falar assim, ó, o gato subiu no telhado, ele viu um passarinho, vai dar o bote, caiu, morreu, desculpa, né? Até então, aí você não tem certeza se você vai ou não, porque o ataque foi feito. Agora, qual a distância do ataque? É o caso do que eu não vi o avião. Ele pode ter passado 300 pés acima, por onde eu não estava olhando na hora H, porque 1.500 por hora, que seja 700 km por hora de cada aeronave, vamos supor nisso, eu subindo e ele descendo. Então, não tem como você visualizar esse erro. E já foi feito. Exatamente. Aí não tem como escapar. O hacker entrou, sala de crise, não sei o que lá, tudo. Aí tem que correr. Então, assim, trazendo um pouquinho mais ainda para o nosso dia a dia, né, só para fazer algumas comparações. Então, quer dizer, a gente vive, nós aqui, né, Security Officers, com um cenário imenso de ameaças do nosso dia a dia, né? Sejam aqui as internas, vocês estão conseguindo ler o que está escrito aqui, mais ou menos? Não. Então a gente tem aqui as ameaças internas, as externas, tem os fornecedores, tem funcionário negligente, aqui a gente tem os intrusos, os próprios fornecedores novamente, redes sociais, ou seja, a gente vive com um conjunto de ameaças muito grande no nosso dia a dia, correto? E para isso daí, essas ameaças podem se materializar. Vamos supor que ela se torne uma violação. Então, seguindo aqui, que vocês acompanhando essa linha do tempo, quanto à relação aos impactos e prejuízos. Poxa, eu tive uma violação. Eu vou ter gastos para notificar e para fazer a monitoração. Por exemplo, nas empresas norte-americanas, elas têm que notificar e têm que monitorar para saber por onde estão passando aí dados de cartão de crédito que foram perdidos, para saber depois a bucha que vem para ele pagar ou o prejuízo que vai vir para os clientes dela que vazou a informação. Tem custo para restaurar dados? Tem. Vamos pensar no caso do ransomware aí também, não tem? Às vezes, quem é muito bem organizado consegue recuperar os dados sem precisar pagar um resgate, né? Você tem aqui também custos, né, com a sua imagem aqui, que é muito importante esse caso. Você para de ganhar dinheiro,
lucros cessantes, você tem custos decorrentes de uma investigação, ou seja, custos internos, né? Bom, vamos pegar o funcionário que também pode ter roubado uma informação, são os funcionários, né? Ou um terceiro que está lá dentro. Você tem aqui despesas para diminuir seu prejuízo através de uma reclamação de um terceiro. Aí chega aqui, o que acontece? Você tem efetivamente a reclamação. Aí você tem responsabilidade por dados pessoais ou corporativos que foram vazados, custos, né, com advogados, custos com... Você tem um monte de problema. Quando a gente fala aqui, por exemplo, no caso da extorsão, né, que eu pulei para cá, esse caso se caracteriza muito bem pelo ransomware. O cara vai lá, teve uma violação, travou, roubou seus dados, agora eu vou te extorquir, vou te cobrar o dinheiro do resgate para poder liberar seus dados, né? Então, isso daqui são os impactos que acabam vindo de todas aquelas ameaças, né, um conjunto de ameaças que a gente tem lá. E para concluir, eu montei esse Lego aqui só para tentar exemplificar o todo que nós aqui temos que nos preocupar todo dia. A gente tem aqui base, confidencialidade, disponibilidade e integridade das informações. Isso aqui é base para quem trabalha, não é? Com os assuntos que nós fazemos. Tudo que ele falou na aviação, com tudo que nós fazemos na segurança da informação, estão ligados com seguir bem os processos. Você tem tecnologias aí fortes, ninguém faz segurança sem tecnologia, ninguém pilota avião sem ser tecnologia, nem acho que sem tecnologia, nem é planador, acho que você levanta sem tecnologia. Eles têm atualizações mensais, se não forem semanais. Exatamente. Tudo para segurança e para ver como é que está o sistema. Exatamente. Isso em terra e em voo. Exatamente. E ninguém faz nada... um complemento para isso. E ninguém faz nada aqui sem as pessoas, né? Ou seja, confidencialidade, integridade, disponibilidade, pessoas, processos, tecnologias. Você tem aqui criticidade, que você tem que avaliar vulnerabilidades, recursos, as ameaças, focando em quê? Isso daqui é a palavra-chave, acho que todo profissional de segurança ou de auditoria, né? Que pessoas que trabalham com gerenciamento de riscos corporativos. Tudo isso daqui chega nisso. Então, essa é a abordagem, um pouco que eu queria comentar com vocês e trazer rapidamente, né, em tempo recorde, quase 30 minutos. Tem muito mais coisa para falar, claro. A gente teve que dar uma condensada forte. É bem, né? bem Exato. amplo o assunto. Inclusive, a tecnologia embarcada hoje nos aviões é de extrema necessidade dos fabricantes precisarem de todos os senhores e senhoras. Verdade. Por quê? Eles compram o produto para embarcar e fazer através da tela toda a parte de computação que está onde? Na aeronave, debaixo dos bancos, à frente e tal. Não posso ficar falando esse tipo de coisa, mas é uma ideia. Entendeu? Porque só tem a tela na frente. Né? Hoje se usa até mouse em avião. Exatamente. Quer dizer, tem muita coisa para se preocupar, né? Mouse, não põe a mão no painel. Não teve o caso também, né, Nicola? Com 2 mouses. Não teve o caso também do... Foi televisionado isso daí, né? Não teve um rapaz ali que conseguiu, através ali de um acesso que ele fez ali num avião, deslocou um pouquinho a rota, né? Para falar, tá vendo? Dá, o cara tá preso. Mas nos Estados Unidos, sabe, né? Estados Unidos não tem desculpa. Fez ou invadir para mostrar que era inseguro e tal, não sei o quê. Não tem desculpa, vai para cadeia. O cara conseguiu fazer uma curva num jato de grande porte, só no laptop, invadindo o próprio avião. Gente, sistema da informação. E hoje você vê os pilotos aí, eu acho que eles não são mais nem tão pilotos, desculpa, é a minha opinião, tá? Os caras operam sistemas ali, né? Então é que nem você tá na sua casa, não é até, desculpa, mas é assim, como se fosse um jogo de videogame. Hoje, praticamente, ele gerencia riscos, que é o que está ligado a nós, que a primeira coisa que no penúltimo desenho, o risco é a parte onde que se começa a desenvolver tudo, treinamento, curso, não foi bem ali, repete para fazer se o piloto está meio... A gente faz a decolagem e o pouso. E o gerenciamento de tudo. Caso pare um motor, caso essas coisas todas. Parou um tráfego não sei aonde, no caso de vocês da informática, porque nós também temos tráfego. Parou a tela do tráfego tal, da zona do controlador X, não tem como passar para o Y. Bom, mesma coisa. Só para concluir aqui, que já estamos levantando a plaquinha ali, eu gostaria só de mencionar esses três bullets finais aqui, né? Então, se você pensar no nosso caso de segurança da informação
para a aviação, vocês concordam que tudo que a gente faz é para evitar atrasos e indisponibilidades, é para deixar o cliente interno ou externo satisfeito e, obviamente, evitar prejuízos e evitar multas, né, decorrentes de algum problema que vai se materializar. Bom, gente, era esse o recado que nós gostaríamos de dar assim, para vocês, tá? Estamos tendo uma degustação de vinhos lá no nosso estande também. Fiquem à vontade, convido todos para dar um pulinho lá também e conversar com a gente, né, Nicola? Você contar mais um monte de história lá. Tem muita coisa para falar. Tá bom. Obrigado, viu, pessoal? Boa tarde. Obrigado a todos. Muito obrigado, Nicolau. Muito obrigado, Nicola. Parabéns aos dois. Né? Obrigado. Uma apresentação gostosa, simpática, fácil de entender. Muito obrigado. Né?